A graça e a paz, amada igreja. Meu coração se alegra muito essa noite por estar trazendo uma mensagem, por estar tendo a oportunidade de fazer o ID do Senhor, de proclamar o seu Evangelho. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar na mensagem de hoje, né? Qual o nosso papel, qual a nossa missão como igreja, principalmente num momento tão difícil, tão delicado em que nós estamos passando. E nosso texto hoje está em Mateus 28, 19, um texto bastante conhecido entre os cristãos, onde ele diz assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Curva sua cabeça, vamos tirar um momento de oração, pedir ao Senhor que fale aos nossos corações aquilo que Ele quer ministrar em nós, aquilo que Ele quer que tenhamos cravado em nosso coração e nossa mente. Amém? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos porque Tu és bondoso, Tu és maravilhoso, Senhor. A Tua bondade dura para sempre em nossas vidas, Senhor. Se não somos consumidos é por conta da Tua misericórdia, Senhor. Nós te amamos, Deus. Pedimos perdão se durante esses dias temos feito algo que desagradou a Ti, Deus. E te pedimos, Senhor, que venha nos corrigir, venha trabalhar em nossas vidas para que possamos amadurecer como cristãos, Deus, que possamos ser Tuas testemunhas, Pai, assim como diz a Tua palavra, Deus. Cativa a nossa mente, nosso coração agora, Senhor, para que possamos estar inteiros aqui, Deus, para Te ouvir, Pai. Em nome de Jesus nós queremos Te agradecer. Amém. Amém, queridos. Então, como eu havia falado, nosso tema hoje é sobre qual a nossa missão como igreja, né? Nossa missão é levar realmente o Evangelho do Senhor, né, a todas as pessoas e tornando conhecido o reino de Deus no mundo. Em outras palavras, o centro da missão da igreja está o Evangelho, né? Se nós analisarmos o último assunto que o Senhor tratou com seus discípulos antes de subir aos céus foi justamente em relação à missão da igreja, né? Essa declaração de Jesus em Mateus 28 é uma ordem muito clara, né, quanto ao compromisso da igreja com a proclamação do Evangelho, né? No livro de Atos, nós temos mais uma declaração, onde ele diz assim: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos 1:8. Estes dois versículos, embora sejam breves, eles são muito profundos quanto ao esclarecimento da missão da igreja, né? E nós podemos destacar alguns pontos importantes nesse sentido. O centro da missão, como já foi dita, é o Evangelho, né? Quando Jesus ordenou, ide, portanto, e fazer discípulos de todas as nações, ele colocou a ênfase principal na tarefa de proclamação e ensino, né? Ele também enfatiza a fazer discípulos, né? E o verbo anteposto, ide, ou seja, é a condição necessária para fazermos discípulos, né? A ordem de Jesus é fazer discípulos de todas as nações. E é claro que para isso nós precisamos sair do nosso comodismo, sair do nosso conforto, da nossa estabilidade, muitas vezes ali, para fazer o ID. Porque não é suficiente fazermos só dentro da igreja aqueles que vão em busca da palavra do Senhor. É necessário nós irmos além, né? Ir até as nações, é essa a ordem, né? E a gente sabe que muitas vezes a gente vai encontrar pessoas dispostas a fazer o ID, mas fazer discípulos é algo muito mais complexo, é algo muito mais, exige muito mais preparação de nós, né? Discipularmos alguém, porque nós primeiramente temos que ser tratados. E esse tratamento ele é diário, é uma luta constante da tua carne com o teu espírito, e você precisa se alimentar, e você precisa buscar. Nós sabemos, e quando nós estamos sendo tratados, é algo que vai mexer onde nós precisamos consertar.
E isso torna às vezes muito difícil, porque o seu discípulo, ele vai querer olhar em você e ver também aquilo que precisa ser corrigido em você, né? E eu digo que eu louvo a Deus, na verdade, eu agradeço a Deus muito, porque a minha primeira pastora foi alguém que trabalhou isso muito, muitas coisas na minha vida. A minha pastora atual, do mesmo jeito, sabe, me ajuda com, muitas vezes, com o meu temperamento, com a minha língua, né? A palavra de Deus diz que nós temos que ter cuidado com a língua, queridos. E às vezes, eu sempre costumo dizer, não é o que você fala, mas é como você fala. E às vezes, quando você não domina o seu temperamento, você acaba falando aquilo que você não deve. Então, a gente como discipulador, a gente vai ter muitos defeitos, sim, né? Mas o nosso papel é tratar os nossos defeitos, ou deixar que os nossos discipuladores tratem os nossos defeitos e ajudarmos os nossos discípulos a crescerem. É necessário, é como uma ferida que muitas vezes, para ser sarada, para ela cicatrizar, você vai precisar mexer, você vai precisar limpar, você vai colocar aquele remédio que muitas vezes vai doer naquele momento, mas ele é necessário para que haja a cura, para que você possa avançar, você possa evoluir, você possa crescer. Então, essa é a parte mais difícil, porque você tem que cuidar de vidas, você tem que ajudar ela a crescer, para que você possa ter alguém ali do teu lado com o mesmo objetivo, com o mesmo propósito, né? Tratando o nosso caráter, tratando muitas vezes aquilo que precisa ser arrancado das nossas vidas. Então, essa ordenança do Senhor, ela é muito mais difícil de fazer do que fazer o ID. E às vezes mesmo o ID sendo algo muito mais simples de ser feito, né, ainda assim a gente tem dificuldade. E por que nós temos dificuldade? Porque nós temos que entender, né, que buscar o Senhor deve ser uma tarefa, uma rotina diária em nossas vidas. Deve ser contínua a nossa busca. Todos os dias nós temos que buscar ao Senhor, pedir para que Ele venha nos transformar, venha mudar o nosso caráter, né? E para que a gente possa realmente fazer, para que as pessoas possam olhar para a gente e ver um testemunho de Cristo. Porque hoje já não basta mais só você conhecer a palavra do Senhor, né? Nós precisamos ser testemunhos vivos, como diz a palavra de Deus, né? Jesus, ele não chamou os discípulos para serem viajantes, ele chamou os discípulos para serem missionários, né? Compromissados com a tarefa de crescer o número de discípulos, batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Ele nos chama para sermos professores, para ensinarmos, mas para você ensinar, você precisa primeiro aprender, né? Nós temos a tarefa de ensinar a palavra do Senhor. Nós precisamos mostrar que a palavra do Senhor, ela não é tão pesada como a gente acha que é, né? E nós temos que, a palavra do Senhor, ela é muito abrangente, ela vai além, né? Ela avança, ela vai aonde a gente não pode imaginar. E no texto de Atos, ele vai dar mais ênfase quando ele diz que os crentes deveriam ser testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. O que ele quer dizer com isso? Que na verdade não há limitação geográfica, nós podemos alcançar sim muitas pessoas através da palavra do Senhor, né? Hoje a gente pode dizer assim, mas eu não faço, eu não posso ir, eu não posso sair, eu não posso ir para uma praça pregar, eu não posso entrar num ônibus e pregar, eu não posso, enfim, mas hoje as próprias redes sociais, elas trabalham em nosso favor, porque nós podemos usar isso como como uma ferramenta para levar o Evangelho. E assim, o que é mais interessante nisso tudo é que a gente pode ver que você pode alcançar pessoas que você talvez nunca fosse alcançar, né? Avançar, ir para outras cidades, para outros países, outros continentes, porque as redes sociais, elas permitem isso. Então, use essa ferramenta em seu favor, use como algo que vai fazer contribuir à sociedade. Eu falo isso, queridos, porque
eu tenho visto, eu tenho podido ajudar pessoas de outros estados, falando da palavra de Deus, pessoas que estão assim angustiadas por estarem perdendo pessoas próximas, pessoas que pedem orações, e a gente vê que dentro de casa eu tenho muita coisa para fazer. Eu não preciso estar, eu não posso nesse momento estar fora por uma questão de obediência aos decretos, mas eu posso usar a minha rede social para ir muito mais longe. Eu posso usar uma mensagem no meu WhatsApp e fazer uma oração para alguém que necessita. Então, assim, nós precisamos ter esse entendimento. Nós precisamos não permitir que o diabo ele venha nos bloquear, nos paralisar, dizendo: eu não posso estar na igreja, eu não posso visitar um irmão, eu não posso ir para uma praça. Mas não deixe que ele se limite para isso. Você pode sim ir muito além, né? Você pode levar esse evangelho onde você nunca imaginou chegar, né? Você talvez não precise estar indo até outros estados, mas a sua mensagem pode chegar sim até outras pessoas de outros estados. Então não se limite, querido. Se disponha a fazer a vontade de Deus, se disponha a lutar por essas pessoas que estão sem esperança, levando a esperança que é Cristo. Nós somos livres, nós temos liberdade, o Senhor nos libertou para que nós fizéssemos a vontade dEle, né? E nós sabemos que em algum momento das nossas vidas nós precisamos dessa palavra. Hoje nós somos alcançados, nós somos privilegiados por ter alguém que um dia pagou um preço pelas nossas vidas para nós conhecermos a Cristo. Hoje é a nossa vez. Então, nós precisamos, né, fazer essa vontade do Senhor, porque essa é a vontade dele, que a sua palavra chegue a todos os povos, sem distinção de jovens, crianças, adultos, né? Paulo fala sobre o que Tito fala, que a graça de Deus se tornou salvadora, né, a todos os homens. Está em Tito 2,11, né? Se nós analisarmos, essa não é uma declaração universalista, ela é individualista, é a todos. O Senhor ele quer alcançar, né, maior número de pessoas. O que Paulo diz é que as pessoas serão alcançadas pela graça de Deus, né? E isso implica no fato de que faz parte da igreja, né, da missão da igreja, levar a palavra de Deus sem distinção a ninguém, né? Às vezes nós queremos apenas levar o evangelho a quem a gente conhece, a quem a gente gosta, a quem a gente diz assim: não, essa pessoa ela vai me ouvir, porque ela ouve louvor, né? Ela fala às vezes amém, né? E aquela que não gosta de ouvir, aquela que tem uma certa aversão, né? Não a palavra de Deus, mas muitas vezes a atitude de alguns cristãos. E daí a nossa maior responsabilidade quando nos declaramos cristãos em sermos testemunhas, né? Em mostrar que o que o Senhor tem é muito maior do que aquilo que está em nós. Nós como homens, como eu já disse, nós somos falhos, né? Então nós temos que ter esse cuidado em mostrar quem nós somos, né? Nós somos a imagem de Deus, nós somos a identidade de Cristo. Então, para isso nós precisamos ter esse cuidado, né? E ter esse empenho de levar a palavra principalmente para aquele que rejeita, né? Para aquele que tem uma certa aversão, porque o Senhor ele não faz distinção em relação a isso. Se nós analisarmos, durante o ministério terreno de Cristo, né? Ele frequentemente anunciou as boas novas às pessoas mais rejeitadas pela sociedade, né? Ele sentou com prostitutas, ele falou com ladrões, ele falou com cobradores de impostos. Então, se nós formos analisarmos, a classe excluída, né, foi onde Jesus mais trabalhou, porque ele diz assim que ele precisa daqueles que estão doentes, né? E nós também temos que ter esse entendimento,
levar a palavra para os que estão doentes, para aqueles que necessitam. Nós não podemos cair no erro de desprezar aqueles que Deus está buscando. Não cabe a nós o julgamento. Nós precisamos entender que é o Senhor quem vai julgar, e dizer assim, eu não vou falar com aquele porque ele é meio fechado, ele não gosta, não. Nós temos que nos revestir de autoridade, uma autoridade que vem do Senhor, quando Ele diz ide, fazer discípulos. Primeira parte nós fazemos o ide, fazemos o ide e a restante, a consequência, o Senhor é quem vai trabalhar. Não somos nós não fazemos nada, nós não temos capacidade de nada. Isso também nos serve para que nós entendamos que da nossa própria vontade, com as nossas próprias palavras, nós não temos nada. Nós não somos nada, porque muitas vezes quando você começa a falar da palavra de Deus, as pessoas começam a gostar, começam a buscar em Deus a palavra, nós achamos que isso vem de nós, isso não vem de nós. Eu lembro que quando eu me converti, a gente fica naquela empolgação, naquele momento de falar para todo mundo aquilo que você está sentindo, e eu falava muito da palavra de Deus. E chegaram pessoas e disseram assim, nossa, eu me sinto tão bem quando eu falo contigo. E de certa forma aquilo mexia, eu achava assim, ficava meio empolgada com aquilo. Mas depois eu vim descobrir que aquilo nada vem de mim, aquilo tudo vem do Senhor. E é dessa forma que nós precisamos entender. A autoridade, ela vem do Senhor. Nós cristãos não somos missionários, por nós mesmos, mas nós temos a dependência do Senhor. Nossa missão repousa na autoridade de Cristo e no poder do Espírito Santo. Então, nós não temos que ter medo, nós temos que nos dispor e fazer, porque quem faz isso é o Senhor. Imediatamente, quando ele diz ide, ele também diz assim, toda a autoridade que foi dada no céu e na terra vem do Senhor. Isso quer dizer que a igreja ela opera sobre a autoridade de Cristo. O Senhor, Jesus recebeu toda a autoridade e ele comissionou a nós, a sua igreja. E nesse sentido nós podemos dizer que a missão da igreja é apostólica, porque a palavra apóstolo ela tem origem grega, e ela significa aquele que é enviado. O mundo grego, o apóstolo era um tipo de delegado que era enviado por um superior, uma autoridade superior. Então Deus ele nos dá autoridade, poder divino para realizarmos a sua missão. Em Atos lemos que Jesus prometeu que o Espírito Santo seria derramado sobre os seus seguidores e, consequentemente, eles receberiam um poder divino. Ou seja, a igreja não apenas possui responsabilidade sobre a sua missão, mas possui autoridade do Espírito Santo para desempenhá-la. Ele nos dá a garantia de sucesso na missão da igreja, após nós entendermos qual é a nossa principal missão. Jesus ele garante que o seu povo, aquele que leva a palavra, jamais estaria abandonado à sua própria sorte. Antes de subir aos céus, ele prometeu, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Lá em Mateus 28:20 fala isso. Nós como igreja também, nós temos outras missões, além de proclamarmos o Evangelho, nós precisamos ter o compromisso de ajudar, da função da igreja, ajudar não só na questão de levarmos a palavra, mas de enxergar, aqueles que necessitam. Aqui nós não podemos esquecer que testemunhar é tornar visível algo que está escondido.
né? Então, como cristão, nós precisamos sermos testemunhas de Cristo, né? E testemunhar também através de outras atitudes, né? Através das obras de justiça, de misericórdia, através do amor ao próximo. Então o Senhor ele nos dá N coisas para nós demonstrarmos nosso amor ao próximo, ao nosso testemunho de Cristo, porque é isso que Jesus faria. Ele ajudaria aquelas pessoas que necessitam. Então hoje você talvez possa não estar podendo fazer essa parte social, mas você pode fazer a tua parte espiritual, que também é um alimento necessário nesse momento, né? Nós sabemos que a ação social ela não é o centro da missão da igreja, mas ela também é necessária, né? Nós precisamos praticar isso, né? Isso é uma tarefa, né? Jesus ele mostrou isso, essa preocupação enquanto esteve aqui na Terra, e nós podemos ver isso em toda a caminhada de Jesus, né? E o que ele esperava de seus seguidores era justamente isso, né? Em Lucas 10, 25, ele fala sobre a parábola do bom samaritano, onde ele expressa claramente, né, o que é fazer o ID, fazer a vontade do Senhor, né? Então nós precisamos verdadeiramente entender o que o Senhor quer de nós, fazer, sabe, buscar em Deus, dizer assim, Senhor, qual o propósito que tu queres para minha vida? Porque Deus tem um propósito determinado para cada pessoa, mas ele tem um propósito em comum para a igreja, né? E isso é algo que nós precisamos ter em mente, né? Tá na hora de nós despertarmos. Nós sabemos que todos os sinais têm demonstrado que a volta de Jesus está muito perto, né? Mas apesar de que muitos não querem acreditar, não querem enxergar isso como a volta de Cristo, mas nós cristãos temos o dever de mostrar, né? de revelar, né? Lá num estudo que eu fiz, eu estava lendo sobre um reformador, João Calvino. Ele era um humanista, teólogo, pastor, pregador, professor e escritor. E ele destaca, assim, ele foi, na verdade, um destaque durante a Reforma Protestante, né? E ele fala uma frase que eu achei bem interessante. Ele disse que a grande tarefa da igreja é tornar visível um reino invisível. Ou seja, cabe a nós levarmos a palavra para ser revelada, né? Para que levamos as pessoas, aquelas que muitas vezes não conseguem compreender, né? Elas precisam buscar em Deus aquilo que um dia nós também nós não sabíamos, né? Como encontrar Jesus. Eu sempre dizia, quando alguém chegava perto de mim e falava, aceita Jesus, eu dizia assim, eu já tenho Jesus no meu coração, e faltava entendimento, né? Hoje eu consigo ver o quanto ignorante eu era no sentido de conhecer a Cristo, né? E hoje nós temos o papel, a responsabilidade de levarmos esse Jesus para que aquelas pessoas possam verdadeiramente conhecer. Como Jó diz, antes eu te conhecia só de ouvir falar, hoje meus olhos podem te ver, podem contemplar a beleza de Deus. Buscar ter experiências com Deus é algo maravilhoso, mas é algo que exige muita renúncia, é muito conserto de você, muita busca pelo Espírito Santo, né? E às vezes quando eu falo, olha, às vezes as pessoas chegam, ora por mim, olha, aí eu falo, você precisa orar também, você precisa buscar em Deus, Deus vai falar contigo, Deus vai te responder. E às vezes as pessoas dizem assim mesmo, mas eu não sei orar, né? Eu não sei falar essas palavras bonitas, e a oração ela não é isso, ela é algo que vem do teu coração, sabe? Eu sou muito grata a Deus, porque eu sei quantas falhas nós temos, mas assim, eu sei que quando eu entro na presença do Senhor, eu me derramo, eu reconheço, eu me torno a menor de todas, porque eu sei da grandeza do Senhor na minha vida, eu sei que sem Ele eu não sou nada, eu não consigo ser ninguém, né? E às vezes a gente precisa disso, a gente só precisa se derramar na presença do Espírito Santo. E é interessante que muitas vezes as pessoas elas não sabem fazer isso, algo que para nós hoje, para mim é tão comum.
E antes eu achava que eu bastava rezar um Pai Nosso, isso já era suficiente, o Senhor estava me ouvindo. Hoje eu entendo que eu preciso rasgar o meu coração na presença do Senhor. E há momentos que muitas vezes as palavras não saem, mas as lágrimas, elas são capazes de revelar ao Senhor tudo aquilo que eu estou sentindo. Então, querido, diante dessa palavra, que nós possamos verdadeiramente buscar o Senhor de uma forma mais profunda, de uma forma mais íntima, para que nós possamos entender e fazer a vontade dEle, fazer o ID, fazer discípulos, que é algo necessário para que todos possam conhecer a palavra de Deus. Quantas pessoas, se você se dedicar o seu tempo a preparar um discípulo, a cuidar das feridas dele, a fazer com que ele cresça espiritualmente, se cada um de nós fizermos isso, queridos, nós vamos ter um exército grandioso para levar a palavra do Senhor, e é isso que Ele quer. Esse é o nosso papel como igreja, essa é a nossa função como cristão. Nós não podemos negligenciar aquilo que o Senhor tem colocado para nós. Às vezes é muito mais fácil nós obedecermos decretos, ordens do mundo, né, da sociedade, mas quando vem a palavra de Deus para falar ao nosso coração, nós muitas vezes somos negligentes, nós muitas vezes somos relapsos, né? Nós não fazemos a vontade do Senhor e muitas vezes estamos tão preocupados em agradar ou desagradar as pessoas, os homens, e esquecemos que nós temos que agradar somente ao Senhor. É através dele. Eu não estou querendo dizer aqui que você não deve ser obediente aos mandamentos, às coisas do mundo, mas você precisa primeiro se preocupar com o Senhor, né? Você é capaz de cumprir todas as suas tarefas muitas vezes no trabalho, porque você foi ordenado, você foi direcionado a fazer aquilo, né? Você foi lhe dado uma ordem para que você realizasse aquilo, mas quando o Senhor te dá essa ordem de fazer o ID, nós muitas vezes colocamos dificuldade, nós colocamos justificativas para nós mesmos, porque nós sabemos, querido, que quando a gente quer, a gente vai muito além, né? E o Senhor, não se preocupe e dizer assim, eu não sei orar, eu não sei falar da palavra de Deus. Então busque conhecer mais desse Deus tremendo, desse Deus maravilhoso. Busque, peça para Ele te capacitar. A vida é uma universidade, mas nessa universidade o teu mestre tem que ser Jesus, porque dele nós sabemos que só há virtude, dele nós sabemos que nós vamos aprender aquilo que é necessário para a nossa vida, aquilo que vai nos fazer crescer, aquilo que vai nos fazer amadurecer, querido, e aquilo que vai nos fazer verdadeiros discípulos de Jesus, aquele que vai ter, o Senhor vai olhar e vai ser agradado do que você tem feito. Mas isso precisa de renúncia, isso precisa de busca, né? Exige muito de você. Renuncie a sua carne, né? Fortaleça o seu espírito, e se preocupe sim com o seu comportamento. Às vezes nós nos preocupamos muito em julgar o irmão, julgar os outros e esquecemos de nós mesmos. Será que nós estamos agradando a Deus? Isso é da natureza do homem, desagradar, né? Olhar o outro e dizer assim os defeitos que o outro tem. Mas quando parte de nós, né, nós não conseguimos enxergar os nossos próprios defeitos. Então peça ao Senhor, Senhor, me mostra onde eu estou errando, Senhor, me mostra. Hoje eu busco muito a ajuda da minha pastora para poder ajudar a me mostrar onde é que eu estou errando, né? E buscar realmente corrigir, buscar crescimento, porque sem crescimento, sem busca, a gente não muda. Nós vamos passar anos vendo, lendo, pregando a palavra de Deus, mas verdadeiramente não vai haver mudança em nós. Então, queridos, esse é o recado que eu tinha a dar. Eu creio e espero que o Senhor realmente fale. Não se sinta incapaz, sabe? Não ache que você é o menor de todos, não ache que você não tem capacidade. Nós podemos citar aqui a história de Davi, né? Da sua casa ele era o menor, né? Talvez o menos valorizado, porque cuidava das ovelhas, mas é assim que o Senhor quer. Ele não precisa de muito, porque o muito é Ele quem faz. Ele precisa só de um instrumento, que é eu e você, para fazermos esse ID do Senhor. Amém? Que essa palavra ela realmente possa ficar nos nossos corações,
Vamos parar de adiar aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. A gente sempre acha que amanhã vai dar tempo de eu fazer, amanhã eu posso fazer, eu para a semana. A gente não sabe por quanto tempo mais nós estaremos aqui. E isso tem sido uma realidade de muitas pessoas. É hora de nós despertarmos, é hora de nós fazermos o ID do Senhor e nos dispor mesmo. Senhor, eu não sei quanto tempo eu tenho aqui na terra, mas se tu queres me usar, que eu possa fazer da melhor forma possível. Não negligencie mais a palavra, a ordenança que o Senhor nos dá. Amém, querido? Eu quero orar, finalizar essa palavra, dizer que é muito bom quando nós temos a oportunidade de falar do amor de Cristo, de falar da sua vontade, né? E de levar a esperança através da sua palavra para aqueles que necessitam. Seja esse instrumento na mão do Senhor, né? Deixa Ele te usar, deixa Ele te capacitar. Não espere que você se capacite, que você esteja preparado, porque nós nunca vamos estar preparados. Quem nos prepara é o Senhor. Se você só dispor-se a fazer a vontade, Ele vai te preparar. Amém, queridos? Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, por essa palavra, Senhor. Muito obrigada, Deus. Muito obrigada porque eu sei que tu falaste ao meu coração, Deus, sobre o que preciso corrigir, Deus. Assim também, Senhor, eu espero que tu tenhas falado a todos aqueles que tiveram a oportunidade de ouvir essa palavra, Senhor. Nós sabemos que não somos perfeitos, Deus, mas o que foi falado aqui foi o que tu ministraste no meu coração, Senhor. Usa, Senhor, da forma que tu queres, Senhor. Nos usa, Senhor, da forma que tu queres, Pai, para fazer o teu ID, Senhor, para fazermos discípulos, Senhor, e levantarmos um exército de guerreiros, homens e mulheres dispostos, Senhor, a lutar no mundo espiritual, Senhor, e tornar o reino invisível visível, Pai, para que possamos, Senhor, envergonhar Satanás, porque nós sabemos que na nossa vida quem governa és tu, Senhor. Leva a esperança, leva a paz a todos aqueles que necessitam. Muito obrigada, Deus, porque eu sei o quanto tu nos ama, Pai, e seremos gratos a ti, Senhor, eternamente. Nós te amamos em nome de Jesus. Obrigado a todos que ficaram até aqui conosco. Tenha uma noite abençoada em nome de Jesus.